Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre a porta para nós. E ele responderá: Não sei de onde vocês são. Então, começarão a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas, no reino de Deus. E vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Meus prezados irmãos, aqui na comunidade São João Batista, da Vila Serventina, a igreja nos oferece hoje mais um texto do Evangelho de Lucas, que nós estamos estudando e aprofundando nas missas de domingo. Durante esse ano, que é chamado ano C, o terceiro ano, portanto, A, B e C, onde nós lemos o terceiro evangelho, que é Lucas. A partir do evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 51 em diante, Jesus começa uma longa caminhada, que aqui na nossa leitura é transmitida: Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho em direção a Jerusalém. Nós estamos no capítulo 13 já. Essa caminhada começou no capítulo 9, versículo 51. O Evangelho de Lucas, ele mostra o seu ensinamento e ensina os seus discípulos na caminhada, no caminho. E é isso exatamente que acontece na nossa vida. A gente aprende na nossa caminhada do dia a dia. A gente não nasce sabendo tudo.
A gente nasce e aos poucos vai aprendendo e a mãe e o pai vai colocando a gente num caminho, fazendo isso, fazendo aquilo, comendo isso, comendo aquilo, se comportando de um jeito ou do outro jeito, nos ensinando, nos orientando. Como diz a nossa segunda leitura, apesar que a mentalidade dela é antiga, né? A repressão, né? Hoje a psicologia e a pedagogia nos ensinam, como nos ensina, aliás, o Evangelho, que a maneira de Jesus quer nos ensinar para nos corrigir e oferecendo alternativa, e a gente, então, que quer seguir Jesus, é capaz de se sacrificar e seguir o projeto que leva para a vida, que é o tema central, na verdade, da leitura de hoje. Portanto, nós estamos caminhando com Jesus, e todas as atitudes e os trabalhos que Jesus Cristo vai fazendo nesta caminhada, ele vai ensinando, como diz aqui, ensinando. Ensinar não é só apenas uma questão intelectual. O exemplo ensina muito. O exemplo, por isso que Jesus, durante essa caminhada, ele conta várias parábolas, ele conta várias histórias, ele faz visitas, como nós já vimos, a visita a Marta e Maria, onde disse para eles que Maria escolheu a melhor parte, que dela não será tirada, porque recebeu a visita, deu atenção, criou laços, a amizade, enquanto Marta continua preocupada muito em fazer tarefas, e esqueceu a visita. E ela reclama. E Jesus disse, Maria me recebeu. Maria sentou aqui aos meus pés, me ouviu, aprendeu. Oportunidade única de visita, vai ficar fazendo trabalhos? Não. Ouça. Entre em contato, conversa, dialoga, algo que está faltando muito na nossa sociedade hoje, devido às tarefas todas que nós temos, envolvimento, tudo que nós temos hoje, não tem tempo. Não tem tempo. Precisa visitar, não tem tempo, porque tem isso. E esse contato pessoal nós estamos perdendo devido à multiplicação de atividades em que acabamos nos envolvendo, deixando de dar atenção para com o outro, algo que nós precisamos corrigir. É assim que Jesus Cristo vai ensinando na sua caminhada até Jerusalém, no caminho. Na nossa vida toda, nós estamos construindo esse caminho. E desde que tomamos consciência da nossa vida, nós vamos aprendendo. Se erramos, vamos nos corrigir. Alguém chama a nossa atenção e damos ouvido. Avaliamos a nossa vida para poder construir melhor. Próxima vez eu faço melhor. É esse caminho que Jesus Cristo está fazendo em direção a Jerusalém, mostrando que a vida se constrói no caminho pessoal de cada um de nós. Aí, o povo que estava acompanhando Jesus, diante daquilo que ele já ouviu, por exemplo, nós já vimos aquela história do homem que pensou que os bens todos vão lhe satisfazer e dar grande alegria. Se lembram daquela história, umas semanas atrás, onde Jesus vai dizer, pois é, apesar de todos esses armazéns todos que você guardou, dizendo, agora descansa, tem tudo para a vida inteira. Aí a voz veio e disse, bobo, louco, essa noite você vai entregar a sua vida. E tudo que você acumulou, para que vai servir? É outro ensinamento de Jesus, dado no caminho da vida. A pergunta que alguém faz para Jesus hoje, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Notem bem que essa palavra, depois ela vai se tornar um pouco uma palavra que é chamada o reino de Deus. Viver o reino de Deus. Assim como aquela palavra naquela história que nós já vimos, do homem que perguntou a Jesus o que devo fazer para herdar a vida eterna. E Jesus vai transformar isso, talvez esse pensamento depois do cemitério, a vida eterna depois do cemitério como era entendida por muitos, e Jesus vai dizer o reino de Deus. E hoje também ele transforma essa palavra
salvação por uma outra palavra que é o projeto dele, que é construir e viver no reino de Deus, de fraternidade e de paz uns com os outros, como nos ensina na definição do Evangelho de São Marcos, vivermos em paz uns com os outros. Texto que ele já nos disse no capítulo 10, aonde ele primeiro envia os 12, depois envia os 72, levam a paz esteja com você, que é o projeto de Jesus. Mas a pergunta instigante, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? E Jesus vai responder, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Aqui eu vou emprestar uma reflexão que fez o evangelista Mateus nos primeiros 5 capítulos, no Sermão da Montanha, onde trata desse assunto, onde tem um tema aí, quando ele fala da porta estreita e da porta larga. A porta estreita e a porta larga, onde ele vai dizer: entrem pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que levam para a perdição. E são muitos os que entram por ela, pela porta larga, porque faz de tudo. Não tem critério. Convém, me interessa, faço. Aí o apelo que Jesus Cristo faz no capítulo 7, versículo 13 e 14 de Mateus: como é estreita a porta e apertado o caminho que levam para a vida, levam para o reino de Deus. A vida é o reino de Deus para São Marcos. E são poucos os que a encontram. São poucos, por isso a pergunta: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? São. Porque a maioria são levados, sem critério, sem nada, se envolvem com coisas que acabam perdendo a sua própria vida, acabam nem vendo o sentido da sua própria vida. E acaba sendo levado, empurrado, para fazer coisas às vezes que mesmo não quer fazer, mas acaba fazendo. E perde a vida. Os desvios todos da vida. Então, por isso Jesus faz o apelo: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. A porta estreita, o que significa? A porta larga faz de tudo. Não tem critério nenhum. Convém, faz. Mas vai machucar, não me interessa, é importante que eu consigo, eu ganhei, pronto. A porta estreita é aquilo que aparece na segunda leitura um pouquinho, precisa se educar. Precisa aprender a dizer não. Se você está percebendo que a sua saúde está se prejudicando, por causa do exagero que está comendo ou bebendo, você precisa aprender a dizer: opa, o médico faz isso. Precisa pensar bem. O que vai acontecer com você amanhã depois, daqui 2 anos, 10 anos, 15 anos? Veja o que vai acontecer. Então você precisa estreitar. Precisa estreitar, dizer: essa aqui, não. Essa aqui, não. Aliás, o jejum que a igreja nos propõe na quaresma tem essa finalidade, para a gente saber se controlar a si mesmo. Porque se o jejum você propõe fazer de qualquer coisa que quiser se abster, mas você mantém firme: não, eu prometi não comer agora, só meio-dia. Eu prometi comer um lanche leve, de manhã. Eu não quero toda essa comida. E você cria dentro de si um princípio forte de aprender a dizer sim para aquilo que presta, que te ajuda, e aprender a dizer: isso não. E vem a insistência: não. E vem a insistência de grupos, de outros que querem te envolver em... Não, já disse não. Mantém o princípio. Quem mantém esse princípio na vida, de saber escolher o que é bom, e saber evitar, e não aceitar aquilo que faz mal, ele entra pela porta estreita, vai lhe custar, é o sacrifício. Aquilo que Jesus Cristo já tinha falado antes, quando ele, aliás, Pedro declarou que ele é o Messias, e ele disse: se sou o Messias, olha, quem quiser caminhar comigo, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e me siga.
É isso que ele está dizendo aqui. Estreita a sua vida. Você não pode fazer de tudo. Se quer a vida, precisa fazer as coisas que geram vida e não coisas que te desviam, que te prejudicam, que te faz mal. Então, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Por isso que é preciso uma disciplina dentro da gente. Uma disciplina, uma ordem, assumir princípios, ser sólido, experimentar a vida e dizer isso eu quero, isso eu não quero. Eu escolhi isso e vou seguir esse caminho. Aquilo que São Paulo fala no capítulo 5 sobre a esperança, quando se realiza. Se você permanecer fiel ao princípio que assumiu, se você perseverar naquilo que você assumiu, com certeza vai chegar a realizar o seu projeto. E a esperança se realiza. É isso que aqui está dizendo, mas precisa cortar muita coisa. É aquilo que o Evangelho de São João, no capítulo 15, ele vai dizer, o agricultor, quando vê galhos que podem atrapalhar, ele poda os galhos, ele corta esses galhos porque vão atrapalhar. Isso que nós precisamos fazer na nossa vida. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater na porta: Senhor, abre a porta para nós. E ele responderá: quem é que vai ficar fora? Quem é que não participa do reino? Quem é que não se salva, na realidade, que é a pergunta principal que está aqui em cima. Então, uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre a porta para nós. E ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Aqui vai ser o critério que ele está colocando. Quem é que se salva? E quem é que se perde? O Evangelho de Mateus, onde aparece essa parte, capítulo 7, versículo 21, aqueles capítulos de 5 a 7 do Sermão da Montanha, ele trata também desse assunto, e lá é pesado, onde ele vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é aquele que reza, que louva, que canta, não é todo. Não é todo que pratica ritos religiosos, é muito devoto, pratica a religião, não é todos esses que acham que estão me agradando, não é todos esses que entram. Só entrará aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Só entra aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Que na realidade o que é? É a prática do amor uns para com os outros, é a prática da justiça, é a vivência da fraternidade, é o interesse nosso para procurarmos construir uma comunidade e uma família onde haja a fraternidade e a justiça, onde haja o interesse um para com o outro. E Mateus, ele vai aprofundar mais, onde assusta isso, mas está lá no Evangelho, não é meu. Onde versículo 22, capítulo 7, vai dizer: naquele dia... Esse acá está se referindo à nossa leitura do Evangelho de hoje. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos tantos milagres? Ou três coisas: profetizamos, expulsamos demônios, fizemos tantos milagres. Então... eu vou declarar a eles, essa é a fala de Jesus, eu vou declarar a eles: jamais conheci vocês. Afastem-se de mim,
malfeitores, que é a mesma palavra que usa aqui na nossa leitura, quando ele vai dizer: afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça, que praticais a maldade. Todos vocês que não promovem, portanto, a fraternidade, porque a injustiça é alguma coisa que prejudica. A injustiça é exatamente o contrário da fraternidade, é o contrário da justiça. A justiça, que em Mateus significa fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nos amemos uns aos outros. Isso está no Evangelho de João, que nós vimos na Semana Santa, que vos ameis uns aos outros como eu amei vocês. Mas isso tem um custo. Amar o outro e a outra e conviver tem um custo, tem um sacrifício. Às vezes você precisa ter muita paciência para conviver com outra pessoa. Todos vocês que vivem em família sabem disso. Quanta paciência precisa, quanto tempo precisa esperar o filho que vai crescendo devagarzinho. Por nós, não, eu quero ver ele já grande. Não, para ele se formar, de criança até 18 anos, quando ele pega a própria responsabilidade, são 18 anos de paciência. É um caminho da sua criança que você está criando devagarzinho, se tornando adolescente, jovem e depois adulto para assumir a sua caminhada. Toda essa vida, a convivência, olha o que exige. Quem é pai e mãe sabe o que significa. Quem vive como irmão sabe o que significa aprender a conviver, aprender a ceder, aprender a ajudar, aprender a ser solidário. Isso que é a justiça. Isso é fazer a vontade de Deus. Agora, quem só pensa em si, quem não tem no sentido do outro, da convivência com o outro, isso vai ficar fora, ele vai se perder. Nós vemos muita gente aí perdida, a gente fala, mas é família boa, tudo mais. Se ele não zela pela vida, por interesse de amor, de fraternidade, acaba se perdendo. Se não pertence a um grupo que te ajuda, todos nós temos os nossos problemas, todos nós, de vez ou outra, a gente faz coisas erradas. Quando tem um grupo, pertence a alguém, a família, alguém vai te ajudar a corrigir, a enxergar. A decisão é sua, mas a pessoa vai vir. A tia vai vir falar com você. O padrinho ou a madrinha vai vir falar com você. Tentar mostrar para você, olha o caminho que você está pegando. Cai fora disso, que vai ser a sua destruição. A decisão depois é sua. Aqui tem mais um ponto muito importante, do engano. O engano que muita gente pensa por praticar coisas religiosas, a religião, por pensar que rezar, por pensar que fazer sacrifício, ficar ajoelhado, fazer jejum, pensa que é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus quer o amor uns para com os outros. Deus quer a misericórdia que nós precisamos ter uns para com os outros. Deus quer o perdão uns para com os outros. Isso é que nos salva. Isso é o que nos faz pertencer e viver o reino de Deus no dia a dia. E é por isso, Jesus, com certeza, ele tem na mente aqui esses tais de fariseus, que acham com as práticas deles, de rituais, tudo são salvos. Essa frase... nas cartas de São Paulo, chama eles, nós vamos estudar a carta aos Romanos, mas aparece também na carta aos Gálatas, as obras da lei. Quando ele diz as obras da lei não salvam. O que salva é a fé em Jesus Cristo. E a fé em Jesus Cristo nos leva a amar uns aos outros e a ajudar uns aos outros. Isso que nos salva. A fé em Jesus Cristo. A fé de Jesus Cristo. Porque não é apenas acredito em Jesus Cristo, mas acredito e vivo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. A fé de Jesus. Como Jesus viveu, ajudou o seu tempo, eu também vivo e ajudo no meu tempo para vivermos no amor e na fraternidade. Então, agora aqui, ele disse, virão homens... ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas, no reino de Deus. Ele repete 2 vezes isso. E vós, porém, sendo lançados fora.
não participam. Vocês que praticaram a religião, vocês que rezaram, vocês que jejuaram, vocês que apareceram diante dos outros bem vestidos, mostrando que são muito religiosos, vão ficar fora. Por quê? Por causa da injustiça. Vocês não ajudaram os outros. Vocês não viveram na fraternidade. Vocês não foram solidários. Vocês pensaram que praticando a religião, simplesmente fazendo ritos, Deus gosta de vocês e vão salvá-los. Vocês vão ficar fora. Ele repete 2 vezes. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, portanto, englobando o mundo todo, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Vocês percebem que Jesus sempre compara o reino de Deus como se fosse uma festa, um banquete, onde todos têm vez, onde todos comem, onde todos são satisfeitos. Isso é mostrado pela multiplicação dos pães. 5 vezes nos 4 evangelhos aparece, ou 6 vezes, onde aparece o banquete, onde todo mundo entra, onde chamou todo mundo para entrar e participar. Sempre é a comparação com um banquete, porque o banquete, a comida, o estar junto, comer junto, estar junto. Por isso as festas que nós organizamos, onde as pessoas participam, se sentem bem. Eu participei uns 2 dias aqui na festa junina que vocês organizaram, mas você percebe, pessoas vêm ficar sentadas aí, ouvindo uma música, participando do bingo. É um espaço onde se cria fraternidade, onde se cria comunhão. Isso que deve ser visado nas festas. É lógico que vai precisar manter e ter uma boa entrada, mas a finalidade não é ganhar dinheiro, a finalidade é o ambiente de fraternidade. Uma festa aberta para todo mundo. Por isso que quando é feita na rua, é muito importante porque quem passa pode participar. É um serviço que prestamos para todo o bairro e não apenas para os membros da comunidade. Hoje existe essa tendência das festas nossas, deixar de fazer na rua e fazer dentro. Num salão onde só entra quem é da comunidade. Enquanto Jesus, ele diz, abre, presta serviço para o bairro onde vocês estão. O que eu percebi aqui quando vim aqui. Então, virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Vão entrar no lugar de vocês. E aqui, Lucas, ele abre o convite de Deus, não é só para um povo, não é só para uma nação, não é só para uma raça, no caso, o povo descendente de Abraão, Isaac e Jacó, que é o povo judeu. Aqui Jesus, ele abre a perspectiva e coloca como princípio, quem é salvo? Quem vive o reino de Deus? Aqueles que sabem viver na fraternidade, na justiça e no amor. Independente da sua religião, independente da sua cor, independente das práticas religiosas que podem ser de 1000 maneiras diferentes, como nós vemos hoje graças à televisão, maneiras das pessoas se expressarem religiosamente de qualquer tipo diferente, qualquer maneira diferente, mas isso não vale nada se não tiver o amor. Isso não vale nada se não tiver a fraternidade e a justiça. Aliás, a religião, ela deve nos ajudar para viver o amor e a fraternidade. Nós vemos muitas vezes um desvio muito grande, onde a religião, cada um por si, Deus por todos. Cada um diante de Deus, não conheço quem está aqui, não conheço quem está aqui. A verdadeira religião, Santiago ele vai falar exatamente quando nós ajudamos principalmente, vivemos na justiça e ajudando aqueles que são mais necessitados, que é o principal na realidade da nossa fé. Assim como faz a mãe em casa e o pai, quando a criança está com mais dificuldade, eles dão mais atenção a essa criança. Assim o nosso projeto de Jesus Cristo, abrir e ver no nosso olhar aqueles que mais precisam, para sermos realmente justos com eles. Não adianta apenas ter uma religião, precisa ter a fé. A fé que me leva a olhar no outro e na outra e ver nele a presença de Jesus Cristo. Assim como ele disse naquele evangelho, cada copo de água que vocês derem para um desses menores foi a mim
que vocês estavam dizendo. E o Evangelho de Mateus, capítulo 25, ele termina dizendo exatamente a justiça que Deus e que Jesus nos ensinou a viver. Tive com fome e me deste de comer. Tive com sede e me deste de beber. Essa é a justiça. No outro lado, afastai-vos de mim, vocês malfeitores. Tive com fome e me largaram. Tive com sede e não me deram água. Tive nu e não me vestistes. Estive preso e não me visitaram. Afastai-vos de mim. Esses não se salvam. Quem não pratica e vive a fraternidade e o amor, mesmo muito religioso, mesmo com muitas práticas, mesmo acordando altas horas de madrugada para rezar, se não tiver a prática do amor e da fraternidade, está fora. São poucos que se salvam. São aqueles que são capazes de ver no outro o irmão e aprender com sacrifício, com paciência, mas com amor e misericórdia, a conviver juntos no reino de Deus. E nós vemos no mundo muita gente boa que quer ajudar uns aos outros. Isso nós percebemos quando tem grandes acidentes em algum lugar, quanta gente aparece, não sabe de onde vem, eu vim para ajudar, porque são irmãos. Mas você não conhece? São meus irmãos, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus